Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Jackson e esse é o primeiro vídeo de alguns nos quais eu vou abordar alguns aspectos relevantes e que não são tão discutidos, não são tão aprofundados a respeito da relação entre Judá e Babilônia, da relação bíblica entre Judá e Babilônia. Eu entendi, né, estudando esses detalhes, eu percebi, na verdade, que os detalhes que eu estava tendo dificuldade para entender eram detalhes cruciais e que quase ninguém fala sobre isso. E então eu entendi que eu precisava compartilhar também aquilo que eu compreendi a respeito desses assuntos e como entender esses assuntos é altamente relevante para que a gente entenda outros aspectos, outros assuntos da Bíblia que precisam desse entendimento. E para começar a aprofundar esses aspectos, eu convido você a gente mergulhar, a gente ter uma imersão pontual aqui a respeito do calendário hebraico. E aí a gente vai ver o porquê que a gente precisa entender esses aspectos específicos do calendário hebraico para que a gente entenda mais lá para frente outros aspectos importantes. O calendário hebraico é um tipo de calendário diferente do nosso. É um calendário, como vocês podem ver aqui, ele é composto por esses meses que possuem nomes diferentes dos nossos. Na antiguidade, tanto Babilônia quanto os outros reinos, os outros impérios, eles também possuíam um calendário diferenciado. Geralmente ele era parecido entre as nações, mas aqui a gente vê, eu quero pontuar que esse calendário, o hebraico, também era parecido com o calendário babilônico. E no calendário babilônico a gente tem o primeiro mês com o nome de Nissan. E aí, na sequência, os outros meses do ano, né, completando aí 12 meses. Assim como o calendário hebraico, né, o calendário de Judá. E quando a gente cruza o calendário hebraico com o nosso calendário, que é um tipo de calendário diferente, a gente percebe que o mês hebraico e até o mês babilônico, ele vai pegar uma parte de um dos nossos meses até uma parte do próximo mês. Ele não equivale ao mês exato, ao nosso mês exato. Ele pega uma parte de 2 meses. E assim vai com todos os outros meses, formando aí 12 meses. E então a gente tem nosso calendário aqui, que é do tipo gregoriano, e este calendário com esses meses, que faz parte do ciclo hebraico. E tem um significado importante, como eu vou destacar daqui a pouco. O nosso calendário, ele é construído dessa forma, com 12 meses. Ele foi projetado no final do século XVI e é usado hoje em todo o mundo, tendo a sua natureza puramente solar. O que isso significa? Que é um calendário que se baseia no movimento, no ciclo solar, na volta da Terra ao redor do Sol. Por isso que ele tem 365 dias. Ele foi instituído pelo Papa Gregório, por isso ele tem o nome de Gregoriano, era o Gregório XIII, e ele foi projetado para substituir o calendário juliano que era usado até então. O calendário hebraico, ele era utilizado, ele foi instituído, ele foi ah, prescrito nos escritos, nos primeiros escritos sagrados, pelo próprio Deus, por intermédio de Moisés, para que o povo se guiasse por meio dele para observar festas sagradas e se localizar no tempo, na contagem das semanas, também para identificação do descanso semanal, que era o Shabat, o sábado do sétimo dia, e de outras festas que eram preconizadas também para o povo de Israel. E como eles identificavam o início, como eles iniciavam a contagem do tempo, né, para eles. Então, especificamente nos anos iniciais da história judaica, nos anos iniciais da história hebraica, eles contavam o mês com a observação da primeira lua nova e também da observação do estado de maturação da cevada. Então, especificamente na ordem cronológica, eles primeiro observavam no final do ano a maturação, o estado de maturação da cevada, que eles precisavam que fosse um estado chamado Aviv ou Abib, e daí vem o nome do primeiro mês, na verdade vem o nome deste mês, que era celebrada a Páscoa, o mês de Abib,
Então eles observavam se a cevada estava no ponto de Aviv. Para confirmar o início do mês, então era observada e verificada a lua nova, a lua crescente, para então dar início oficial ao mês. E então ao mês de Abib e, consequentemente, por meio das novas luas novas, aos outros meses. O judeu Nehemia, que é um líder judeu mais tradicional, ele tem um site na internet chamado O Muro de Neemia, Nehemias Wall, no qual ele vem abordando biblicamente como era feito, como era contado o tempo, né, para a observação do mês de Abib, né, por meio da observação da maturação da cevada, no contexto bíblico. Então ele vem discutindo em detalhes como era feito para então observar o mês de Abib e, consequentemente, o princípio da observação de todos os meses. E ele diz aqui o seguinte: traduzindo uma parte do que ele vem tratando no seu site, ele fala o seguinte: o ano bíblico começa com a primeira lua nova, depois que a cevada em Israel atinge o estado de maturação, chamado Aviv. O período entre um ano e o próximo é de 12 meses ou 13 meses lunares. Por isso é importante verificar o estado da safra de cevada ao final do 12º mês. Se a cevada for Aviv neste momento, no final desse ano, a lua nova seguinte será Rodesh HaAviv, lua nova de Aviv. Se a cevada ainda estiver imatura, devemos esperar mais um mês e depois verificar a cevada novamente no final do 13º mês. Por convenção, um ano de 12 meses é referido como um ano regular, enquanto um ano de 13 meses é referido como um ano bissexto, dentro deste calendário hebraico, tá? Ele continua: isso não deve ser confundido com os anos bissextos no calendário gregoriano, que é o calendário cristão, aceito no mundo inteiro. Este calendário que envolve a intercalação, que é a adição de um único dia, do dia 29 de fevereiro. Em contraste, o ano bissexto bíblico envolve a intercalação de um mês lunar inteiro, que seria esse 13º mês, chamado também de Adar Bet. E, em geral, só pode ser determinado se um ano é um ano bissexto alguns dias antes do final do 12º mês, do final do ano. Exatamente pela observação do estado do grão, do estado de maturação do grão da cevada. E aqui ele destaca o que é, de fato, o estado de Aviv, o estado de Abib da cevada, que é justamente o estado de maturação da cevada em forma de espiga, como vem apresentando essa passagem no Êxodo 9, 31, 32, onde está escrito: o linho e a cevada foram destruídos pela tempestade, pois a cevada já estava na espiga, em hebraico Aviv, e o linho estava em flor. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos porque ainda não tinham brotado na terra, eles não tinham espigas, ao contrário da cevada que já estava na espiga, já estava no ponto de Aviv. E aí ele vem pontuando que o estado de Aviv da cevada, ele tem que ser frágil o suficiente para ser destruído pelo granizo, e essa cevada já começou a clarear, ela não é escura mais. As sementes produziram material seco suficiente para que possam ser comidas secas. E a cevada já desenvolveu o suficiente para estar pronta para a colheita 2 a 3 semanas depois. Então, o ciclo lunar, que era a base de cálculo ali para o calendário hebraico, ele é um ciclo que dura em torno de 29 dias, 29,5 dias, 29 dias. Justamente pela observação dos ciclos, dessas fases da Lua, que dentro desse calendário ela vai começar com a lua nova, lua crescente, e vai terminar com a lua minguante, que aí dura um mês dentro desse calendário. Além disso, houve uma época da história hebraica, da história judaica, em que o próprio Sinédrio, que já estava instalado, também participava da oficialização do início do mês pela ratificação da observação da lua nova crescente. Por meio de duas testemunhas, pelo menos, o Sinédrio, então, fazia uma apuração dessa observação por meio de cálculos, examinando rigorosamente, e então eles confirmavam que, de fato, a lua crescente tinha sido observada, e então eles poderiam começar o mês de fato. No caso do mês de Abib, eles também observavam a maturação da cevada. Nos outros meses, eles observavam a lua nova, e então eles santificavam os meses, o início dos meses, e então oficialmente o mês começava, os outros meses começavam. Então, dentro dessa observação da lua nova, está escrito que eles precisavam também fazer as festas da lua nova. E essas festas da lua nova, elas eram realizadas no início de cada mês.
como a gente vê nessas passagens aqui. A gente vê o que Deus pedia deles nessas festas da Lua Nova. Então, as festas da Lua Nova não eram, não, o objetivo não era a adoração da Lua Nova, mas a adoração a Deus, né? Com os sacrifícios a Deus, a própria adoração a Deus e o toque das trombetas sagradas que marcavam o início do mês, né? Marcavam ali o início de todos os meses que viriam. Então era um evento muito especial, né? Levando as pessoas a nunca esquecerem que Deus tinha feito por elas até aquele momento. A Bíblia da Tradução do Novo Mundo, da edição de estudo, ela vem trazendo para a gente um calendário hebraico. Né, aqui, nesse esquema bonitinho, ele traz as estações do ano e os produtos da terra que eram cultivados e colhidos nesses meses. E aí, em relação ao primeiro mês, como eu já tinha falado no início, o mês de Nissan, e que era considerado o primeiro mês do ano para a população do mundo daquela época em geral, e era chamado pelo povo de Judá, pelo povo de Israel, de Abib. E este Abib aqui, que é o Aviv, ele diz respeito à cevada, né, ao ponto de maturação da cevada. Então, já era muito claro que esse mês de Abib, ele deveria dizer respeito à cevada. Tanto que aqui a gente vê a cevada como produto principal de cultivo nesse mês. E aí, dentro desse mês, a gente tem essas festas aqui, a Páscoa, no dia 14, a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, no dia 15 ao 21, e a oferta das primícias, né, onde eles ofertavam as primícias da cevada no dia 16. Bib, que é um nome hebreu, né, ele diz respeito ao ponto de maturação, e Nissan é um nome babilônico. Mas por que um nome babilônico? Por que esse nome babilônico está dentro desse calendário hebraico? Por conta da influência babilônica no futuro, e eu vou ressaltar isso em outros vídeos, onde Israel entrou em contato direto com Babilônia, né? Foi levado para a Babilônia para viver lá. Se você assistiu a novela O Rico e o Lázaro da TV Record, você vai entender, né, o contexto ali que Jerusalém, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então eles sofreram essa influência, né? E então alguns nomes que antes eram apenas hebraicos passaram a ser babilônicos. E aqui neste período aqui que pega de Nissan, que pega esses 3 primeiros meses, que é o de Abib, do Ziv e o Sivan, eles são considerados os meses dentro da primavera, né? Então a Páscoa é uma festividade que deveria ocorrer na primavera, no início da primavera. Ao passo que Tammuz, Ab e Elul, eles compõem o verão. Etanim ou Tishri e o mês de Bul, que é atualmente chamado de Shesvan e Kisleu, eles estão dentro do outono. E o Tebet, Sebat e Adar, eles fazem parte do inverno. Originalmente eram esses 12 meses apenas no calendário hebraico. E aí a gente tinha inclusão, né? Se tinha inclusão, então, de um 13º mês, apenas se a maturação da cevada não tivesse alcançado o ponto de Aviv. Eu vou falar um pouquinho especificamente por que tem esse textinho aqui, né, por que está assim agora. Então, ressaltando, né, em relação ao primeiro mês, que seria o mês de Abib. Então, no final do ano, que era no mês de Adar, né, época do inverno, eles precisavam verificar o estágio de Aviv, se a cevada já tinha alcançado o estágio de Aviv, ou de Abib. Uma vez identificado o estado de Aviv e também confirmada a lua nova, eles então oficializavam o início do mês de Abib ao final do mês de Adar. Então, finalizou o mês de Adar, já podia iniciar o mês de Abib oficialmente, né, confirmado com a lua nova. Então, após o estado de Aviv identificado ainda no mês de Adar, eles contavam 2 e 3 semanas depois, incluindo já o início do mês de Aviv, para a colheita da cevada. E essa colheita da cevada, ela dava no primeiro dia da semana, que era um domingo, que era justamente o dia da Páscoa, né? Como vem explicando mais em detalhes o Nehemiah Gordon, né? Esse líder judeu, no seu site, aqui nessas fontes.